eu creio que se Jesus tivesse vindo agora e não há 2000 anos, a igreja provavelmente mataria Jesus. Estamos na primeira semana de janeiro, então, mais uma vez, feliz ano novo para você. Como eu expliquei na semana passada, eu voltei a produzir vídeos semanais aqui, vídeos novos, porque eu percebi algumas mudanças importantes que ocorreram nas circunstâncias, tanto da internet quanto da Igreja de Cristo. A internet quer vídeos novos, curtos e frequentes. Então, eu resolvi dar o que a internet quer. Vídeos novos, curtos e frequentes a partir de pedacinhos dos vídeos originais, que são o mais importante que eu já publiquei aqui no canal. Cada um desses vídeos tem um link para quem quiser ver o vídeo completo. Mudei também a música da vinheta para que ela não seja tão estridente. Eu gosto daquela música, mas eu sei que tem gente que acha que é estridente. Como eu não quero que as pessoas rejeitem meu vídeo só por causa da música, resolvi mudar. Então, agora, a partir dessa semana, a gente está publicando às segundas, quartas e sextas, sendo que as segundas é uma lição do Antigo Testamento, uma aplicação prática para a nossa vida. As quartas-feiras é uma lição do Novo Testamento, e as sextas é como a gente pode ver Jesus sendo apontado, anunciado ou revelado claramente em algum dos livros da Bíblia. Sextas-feiras isso. Então, com isso, eu criei 2 playlists novas. A primeira é Lições Bíblicas em quase sempre 3 minutos, que é a duração das lições, de segundas e quartas. E a outra playlist é Jesus em toda parte. Você vai ver como ele está realmente em toda parte da Bíblia. A segunda razão é que a igreja mudou muito nesses últimos anos. Como os meus vídeos mais recentes têm 2 anos e os mais antigos têm 6, eu fiquei pensando, achei que isso pode trazer entendimentos equivocados a quem assistir os vídeos com essas circunstâncias que a gente está vivendo hoje em dia. Por isso eu resolvi contextualizar semanalmente, todas as quintas-feiras, na quinta-feira da semana anterior, contextualizar os 3 vídeos que vão ser publicados na semana seguinte. A gente já fez isso na semana passada, explicando os vídeos que foram publicados segunda, ontem, e o que vai ser publicado amanhã. E hoje a gente vai fazer em relação aos da semana que vem. Lembrando que o meu compromisso principal é com a verdade bíblica, revelada biblicamente, segundo o meu entendimento, confrontando as pessoas, que é para isso que a Bíblia serve. Uma Bíblia que não nos confronta é uma Bíblia que não serve para nada, porque ela não nos transforma. Eu quero confrontar você e a mim também, em primeiro lugar. E quero encorajar a gente a não desistir, a andar por um caminho mais sublime, só que sem ofender. Esse canal é principalmente para quem quer aprender. Se você só quer debater ou só brigar, aqui não é sua praia. Procure seu lugar em outro canal. Então, na semana que vem, a gente vai ver uma lição de Ezequiel, uma lição da primeira carta de Pedro e Jesus no livro de Êxodo. A gente vai abordar o avivamento no livro de Ezequiel, o sacerdócio dos crentes e a morte substitutiva de Jesus, Jesus substituindo a gente, morrendo na cruz. E o fio condutor desses 3 vídeos é o exército de Deus. No vídeo sobre Ezequiel, a gente vai falar sobre o capítulo 37. E eu não vou ficar dando spoiler, mas eu queria abordar algumas questões importantes. Porque a vida cristã não é para ser seca. A vida com Deus, mais do que a vida cristã, a vida com Deus, não é para ser uma vida seca, é para ser uma vida vibrante, cheia de alegria, cheia de amor, cheia da presença dele mesmo. Mas quando a gente se sente seco, a gente pode procurar a causa dessa sequidão toda dentro ou fora de nós. Um dos sinais de que uma pessoa é convertida é a capacidade que ela tem de admitir o seu próprio erro, de admitir o seu próprio pecado. Por essa razão, o crente no sentido estrito, aquela pessoa que crê em Jesus, né? Que alguns chamam de cristãos, né? Eu não estou falando do crente evangélico, crente presbiteriano, crente batista, crente da Assembleia de Deus. Eu estou falando a pessoa que crê em Jesus, seja de alguma ramificação evangélica, seja católica, ou seja mesmo de nenhuma delas. Se você crê em Jesus, você é um crente em Cristo. Então, o crente em Jesus,
aquela pessoa que já se converteu, que já entregou a vida para ele, tem a capacidade de admitir seu próprio erro, seu próprio pecado. E por isso, ele tende a entender que ele mesmo é o responsável por essa sequidão em que ele está. Ele vai tender a se humilhar também diante de Deus e a buscar, e por isso receber o avivamento. Só que quem só faz parte de uma igreja local, porque tem muita gente que está se convertendo, mas não está se convertendo a Deus, está se convertendo a uma igreja, uma denominação. Aqueles que só fazem parte de uma igreja local sem nunca terem entregado a sua vida para Deus, para Jesus. Lembra do joio e do trigo, né, que Jesus falou na parábola que está lá em Mateus 13, de 24 a 30? Esse tipo de pessoa não admite isso e acha que o problema sempre está nas outras pessoas. Ah, foram os meus pais os culpados. Ah, é o meu cônjuge. Ah, são os meus filhos, é o meu chefe. Ah, foram as eleições. Enfim, a culpa é sempre alguma coisa ou pessoa fora dele. Ele nunca é culpado, ele nunca admite isso. Por isso ele vai espernear, não vai se humilhar, só vai de mal a pior e ainda vai arrastar crentes que não estejam vigilantes atrás dessas ideias dele. Esses dois tipos de pessoa formam dois tipos de exércitos. Um exército é o exército de Deus. O outro não passa de exército de homens. O exército de Deus é o exército verdadeiramente poderoso. Por quê? Porque é ele que vai triunfar eternamente, mesmo que aqui, nessa terra, ele seja perseguido, ele seja preso, ele seja humilhado, ele seja esnobado, ele seja ridicularizado. Mas eternamente, e é isso que interessa, ele é o que triunfa na dimensão espiritual e futuramente na dimensão histórica também, como Apocalipse 19 mostra, que o povo de Deus vai vencer a batalha do Armagedon, comandada por Jesus. Só que o exército de Deus, apesar de ser verdadeiramente poderoso, ele não é desse mundo. Ele tem métodos totalmente distintos do outro exército. Jesus disse isso para Pôncio Pilatos, quando ele estava sendo julgado. Isso está lá em João, no capítulo 18, verso 36. Jesus falou assim: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus falou: agora o meu reino não é daqui, ainda não é daqui. Então, Jesus tinha uma missão sublime e que foi incompreendida. E o exército de Deus também tem uma missão sublime e que geralmente é incompreendida pelos homens. Jesus também rejeitou os métodos oferecidos por Satanás. Dá uma olhadinha lá em Mateus, no capítulo 4, para ver a tentação de Jesus. A última tentação que aparece a partir do verso 8, no texto fala assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. A missão importa tanto quanto o caráter do missionário. Se Deus deu uma missão para você, só vai servir para ele se essa missão for cumprida com os métodos certos. O diabo estava querendo propor um atalho para que a missão dele rapidinho fosse cumprida. Só que se Jesus pegasse um atalho, a missão não teria sido cumprida, teria ido por água abaixo. E com a gente é a mesma coisa. E, infelizmente, o que a gente está vendo é que a igreja, muitas vezes, está sacrificando o seu caráter em nome da missão. Jesus também fugiu quando quiseram transformar ele em rei. Olha só, João, capítulo 6, no verso 15. Logo depois da multiplicação dos pães. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele fugiu e, com isso, provavelmente deixou os seus discípulos frustrados, contrariados, porque muitos deles achavam: nossa, isso aqui era um timing perfeito, como é que ele vai desperdiçar isso? Era o timing perfeito segundo os valores terrenos, não segundo os valores de Deus. E da mesma forma que Jesus, o exército de Deus usa armas espirituais e não as armas da carne. Essas armas estão lá em Efésios 6. A partir do verso 13, Paulo vem falando assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Verdade, não mentira. Vestindo a couraça da
justiça, justiça, não injustiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, não da violência. Além disso, usem o escudo da fé, não do desespero, não da desconfiança, lembrando que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, como Paulo fala em Romanos 8:28. Usem o capacete da salvação, salvação, não perdição, não ficar baratinado sem saber para onde ir, sem orientação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a liderança divina, não a liderança humana. Para isso, leia a Bíblia. Você precisa conhecer o conteúdo da Bíblia. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Oração contínua, não agitação contínua. A ideia de guerra espiritual, baseada no Antigo Testamento, é o que a gente vê hoje em dia nas igrejas, prevalecendo no ensino dos líderes. Nós estamos numa guerra espiritual. Aí, quando você vai ver, eles vão invocar o texto de Josué, o texto de Juízes, 1ª e 2ª de Samuel. Eles vão sempre se basear no Antigo Testamento para falar a respeito de guerra espiritual e não em Efésios, que está no Novo Testamento, que é esse texto que a gente leu aí, que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual, contra os principados e potestades nas regiões celestes. Só que a ideia de guerra espiritual baseada no Antigo Testamento era toda calcada na conquista de terras. E enquanto a ideia de guerra espiritual baseada no Novo Testamento é baseada na conquista de almas, não de terras. Nesse texto mesmo de Efésios, você vai ver que Paulo pede orações por ele. Efésios é uma das 4 cartas da prisão. Ele escreveu enquanto ele estava preso por ordem dos romanos. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nos versos 19 e 20, ele fala por que ele queria, por que ele estava pedindo que os efésios orassem por ele. Orem também por mim, para que, o quê? Deus me liberte, me tire dessa aflição? Não. Para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, ou seja, em Jesus, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Ele não estava se rebelando em relação à prisão. Ele estava pedindo que eles orassem para que ele tivesse coragem de continuar falando do jeito que Deus queria que ele falasse, para ganhar almas, porque ele entendia que tudo, inclusive a prisão dele, vinha de Deus e que a gente deve aproveitar qualquer oportunidade para ganhar almas para ele, no poder do Espírito Santo, e não para ganhar poder humano usando o poder humano. Por exemplo, para ganhar dinheiro, para ganhar isenção de impostos, para ganhar uma emissora de TV, para ter uma forte bancada evangélica, para a gente ter grandes templos, para a gente se manifestar, mostrar o nosso poder na Marcha para Jesus. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, eu nunca, jamais entendi a Marcha para Jesus, por isso eu nunca, jamais participei de uma, e nunca, jamais incentivei ninguém a participar, porque eu acho um equívoco total, uma falta de entendimento do que é o poder de Deus, qual é o poder espiritual que a gente deve buscar e qual é o objetivo da igreja aqui nesse planeta. Nós estamos nos tornando, infelizmente, como os saduceus, que eram a estirpe sacerdotal na época de Jesus. Foram eles que entregaram Jesus aos romanos. Eles eram muitíssimo ricos e, por receio de perder o que eles tinham, eles entregaram Jesus para ser morto. Ou como os religiosos que vendiam perdão na época de Lutero. Já ouviu falar nas indulgências? A gente estuda isso na escola, né? Na época de Lutero, essa foi uma das questões que fez com que ele discordasse da igreja e questionasse e quisesse que a igreja fizesse uma reforma, voltasse para o caminho certo. Ou a gente parece com os religiosos que queimavam na fogueira da Inquisição todos aqueles que eram contra as ideias da igreja. Por exemplo, judeus ou cientistas como Giordano Bruno, que defendia o heliocentrismo, essa coisa que a gente sabe, essa ciência que a gente sabe hoje em dia, que o centro do nosso sistema não é a Terra, é o Sol, isso se chama heliocentrismo. Por causa dessa ideia, Giordano Bruno foi queimado na fogueira da Inquisição. E a gente está ficando cada vez mais parecido com esses inquisidores. Deixa eu dizer uma coisa para você.
eu creio que se Jesus tivesse vindo agora, e não há 2000 anos, a igreja provavelmente mataria Jesus. E quando eu falo no vídeo que você vai ver publicado na semana que vem, no exército de Ezequiel 37, no exército muito poderoso, eu estou falando no exército de Deus, com os métodos e os alvos revelados no Novo Testamento, que são também os do verso 12 e 14 de Ezequiel 37. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, palavra do Senhor. O que Deus quer de nós é que a gente ouça a voz dele, para que ele nos tire dos túmulos que nós mesmos estamos cavando para nós, como esses túmulos, essas sepulturas em que o povo de Israel estava se sentindo quando estava lá no cativeiro, a gente também está se sentindo porque nós mesmos estamos cavando, como eles cavaram os túmulos deles. Deus também quer nos trazer um real avivamento, para que a gente cumpra a missão que ele tem para nós aqui nesse planeta. O segundo vídeo que a gente vai ver é a respeito de 1 de Pedro. No capítulo 2, os versos 5 e 9 falam: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu falei em missão, né, que Deus tem para nós. A missão que ele tem para nós é essa, que a gente seja sacerdote. E o sacerdócio é para todos os crentes, não só para alguns líderes privilegiados. Tem pastor, infelizmente também, tem pastor que escolhe essa profissão porque dá dinheiro, ou então porque não deu para mais nada na vida. Tem pastor que nem convertido é. Eu conheço pastores, conheço presbíteros que nem convertidos são. Existem também líderes honrados, mas eu acho que todos, não só esses que nem convertidos são, mas principalmente os líderes honrados, eu acho que todos deveriam ter uma profissão para não dependerem da igreja, como Paulo, que fazia tendas. Por quê? Porque assim você tem isenção para você falar o que Deus manda, sem temer o poder eclesiástico, que não passa de uma forma de poder humano também. Sacerdócio, como eu já falei, não é um privilégio, é uma responsabilidade de interceder, de orar pelas outras pessoas e de ensinar. Para que você possa ensinar, você precisa entender, você precisa aprender primeiro, você precisa saber o que a Bíblia revela. Então, aprenda lendo a Bíblia toda, para você saber ensinar, principalmente o Novo Testamento, mas também o Antigo à luz do Novo, e não o contrário. O Novo é o ápice do Antigo Testamento, culminância do Antigo Testamento. E a gente muitas vezes trata o Antigo Testamento como se fosse mais importante do que o Novo. Não. Outra coisa, não leia só uns trechinhos, um daqui, outro dali. Leia a Bíblia toda, para você conhecer todo o conteúdo. E conviva com Jesus, aprendendo sobre ele e com ele, porque ele é o único caminho para Deus. Ele mesmo falou isso em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o último vídeo que a gente vai ver é Êxodo, capítulo 12, os versos 3, 5 a 7 e 13. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, mês de Abib, o primeiro mês do calendário judaico, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então, sacrifica, aí vai ter o sangue, né? Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. O sangue do cordeiro, ou cabrito, era um sinal para que o anjo destruidor poupasse aquela casa.
Em que contexto que a gente está? A gente está no Egito. O povo de Israel tinha sido escravo por 400 anos. E agora Deus estava prestes a libertá-los. O faraó não quis libertá-los, por isso Deus tinha mandado 9 pragas. Conforme o tempo ia passando, cada uma das pragas ia ficando pior do que as anteriores. E agora chegou a vez da última praga, a morte de todos os primogênitos. E para que os primogênitos de Israel fossem poupados, Deus falou: sacrifiquem um cordeiro ou cabrito e coloquem o sangue nas vergas, na parte de cima e nas laterais, de uma porta, da porta da casa onde vocês estiverem. Quando o anjo destruidor passar e vir o sangue, ele vai passar direto. Esse é um dos significados da palavra Páscoa. Páscoa significa passagem, passagem do anjo, passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade. E a morte do cordeiro substituiu a morte desses primogênitos de Israel. Essa foi a 10ª praga do Egito. Da mesma forma que a morte de Jesus substituiu a morte de Barrabás. Antes de ser um substituto da morte de todos nós, a morte de Jesus substituiu a morte de Barrabás. Vamos dar uma olhadinha lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. O verso 6 em diante vem falando assim: por ocasião da festa, Jesus estava preso, né? Ele tinha sido acusado pelos líderes religiosos judaicos e foi levado para Pôncio Pilatos. Por quê? Porque os judeus não tinham autorização para matar ninguém. Se eles quisessem matar alguém, eles precisavam da autorização de Pilatos, da autorização do imperador, e Pilatos era procurador do imperador, para que essa pessoa fosse morta. Por isso, Jesus foi levado ali para Pilatos. E essa época era época de festa. Que festa? Páscoa, essa mesma Páscoa que a gente acabou de ler, né? No Egito foi a primeira Páscoa. E agora ali, no 33º ano de vida de Jesus, aquela era a trocentésima Páscoa que eles iam celebrar. Era essa a festa. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que tinha sido por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que eu farei com aquele a quem vocês chamam o rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Em vez de dizer que crime Jesus teria cometido para ser morto, só gritavam: crucifica, crucifica, crucifica. A multidão ali toda ensandecida. A mesma multidão que uma semana antes tinha recebido Jesus na entrada triunfal, naquela mesma cidade. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, agora, pensa o seguinte: nessa situação, Pilatos tinha 2 prisioneiros, tinha um monte de prisioneiro, mas ele ia escolher entre 2 prisioneiros, Jesus e Barrabás. Jesus tinha sido entregue por inveja e o próprio Pilatos falou: eu não vejo crime nenhum nele, enquanto Barrabás foi preso porque assassinou uma pessoa durante uma rebelião. Qual dos dois merecia, humanamente falando, merecia ser morto? Barrabás. Mas quem foi morto e quem foi liberto? Jesus foi morto e Barrabás foi liberto. Então, a primeira pessoa que, de uma forma assim muito materializada, muito clara, foi beneficiada pela morte substitutiva de Jesus, foi Barrabás. O cordeiro é um tipo de Cristo, esse cordeiro que a gente viu ali na Páscoa, né? O cordeiro aponta para ele, como eu já expliquei na semana passada. E Barrabás, por sua vez, é tipo de todos nós, para que eu pudesse ser liberta da prisão em que eu estava, da prisão existencial em que os meus pecados mesmos me colocaram. Jesus precisou ser condenado, para que eu não precisasse ser condenado, para que da mesma forma que Barrabás pudesse sair por aí com uma vida nova, eu precisei da morte de Jesus no meu lugar. Então, Barrabás é tipo de todos nós. Todos nós estávamos, em algum momento da nossa vida, presos por causa das nossas escolhas erradas, que geram morte. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, chegamos a um momento em que a gente pode ser liberto,
porque um inocente foi violentamente açoitado e morto no nosso lugar. E outra coisa importante é que Jesus não foi morto porque ele foi um gaiato pego ali. Ele não entrou de gaiato nessa história, não. Ele entregou a vida dele por vontade própria. E antes que isso acontecesse, ele falou aqui ocorrer. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versos 8 a 18. Ele está falando: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é só um assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele falando segunda vez, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Somos nós, que não éramos judeus. A gente não estava vivendo ali naquele momento histórico. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Está falando da morte e da ressurreição. Ninguém a tira de mim. Ninguém está tirando a minha vida de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Olha só, Jesus não entrou de gaiato. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele entrou nessa por amor. Tem gente que já é Barrabás depois de solto. Eu, por exemplo, né? Quando eu vi a oportunidade de ser liberta por Jesus, eu aproveitei. Tem gente que, como eu, já ganhou nova vida em Cristo e se tornou seu seguidor e imitador. Mas tem gente que ainda é Barrabás preso por seus pecados, inclusive dentro da igreja. Gente que nunca tomou posse dessa vida nova de perdão, de reconciliação com Deus, de alegria. Mas não precisa ser assim. É questão de escolha. E seja qual for a sua escolha, essa escolha não vai mudar nada para Jesus. Se você decidir ser liberto ou você decidir continuar preso, Jesus já foi supliciado, ele já foi morto, já foi ressuscitado e está reinando para sempre. Agora, para você, pode mudar tudo. A diferença entre esses dois tipos de Barrabás é que o Barrabás que recebeu nova vida agarrou a oportunidade, se arrependeu, recebeu perdão e deixou o Espírito Santo transformar o coração dele e todo o resto. Mas o outro Barrabás, não. Essa escolha, todos nós temos que fazer todo dia. Não é só uma vez na vida, não. Eu conheci Jesus e eu fiz essa escolha pela primeira vez no dia 18 de maio de 81. Mas depois desse dia, praticamente todos os dias, eu tenho que fazer essa escolha também. É o que a Bíblia chama de santificação. A cada dia eu escolho me arrepender, deixar Deus transformar a minha vida e me transformar numa nova criatura. Escolha receber a vida. É questão de escolha. E não receber a morte. Seria como se Barrabás se recusasse a sair. Imagina, se ele recusasse ser liberto pelos romanos, fala, não, eu vou ficar aqui nessa prisão. O que ia acontecer com ele depois? Ele ia acabar sendo crucificado, como era com todos os assassinos naquela época. Escolha a vida. Depois de você escolher a vida para você, é que você vai poder lutar pela vida das outras pessoas também. É o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Os versos 19 e 20 falam assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Escolha a vida e seja feliz com Jesus. Amém. Na semana que vem, a gente vai se encontrar, então, nas lições do Antigo Testamento, na segunda-feira, do Novo Testamento na quarta, e vendo Jesus em um livro da Bíblia na sexta-feira. Além disso, quinta-feira tem vídeo novo
inclusive com o link para os vídeos completos e um livrinho grátis, já falei na semana passada, para você baixar com resumo de todos os livros da Bíblia. Grátis mesmo, você não precisa me dar nada, não me dá telefone, e-mail, nada, nada, nada. É grátis, totalmente grátis. Gratíssimo. Se você quiser que esses vídeos novos das quintas-feiras sejam na forma de estreia, para você poder fazer perguntas, interagindo ali por meio do chat comigo ao vivo, comenta. Diz que horário seria melhor para você. Fim da tarde, início da noite, meio da noite. E se você não falar nada, vai ficar tudo do jeito que está. Muitíssimo obrigada por você assistir aos meus vídeos. Sejam vídeos antigos, sejam vídeos novos. Se você gostou desse vídeo e quiser achar ele mais fácil, deixa o likezinho. Se você acha que alguém vai se beneficiar com o conteúdo, compartilhe com essa pessoa. Se você quiser ser avisado dos vídeos novos, se inscreva e ative o sininho. Além de agradecer, eu quero desejar a você um feliz ano novo. Essa é a primeira semana do ano, então ainda dá tempo. Feliz ano novo, Deus te abençoe a sua família. Faça de você um crente firme em Jesus, alguém que não abre mão dele de jeito nenhum, que tem um compromisso impossível de ser quebrado com ele. Deus te abençoe, então. Muito obrigada. Fica com Deus e tchau.